Fala galera, beleza? Eu sou o professor Paulo Eduardo e esse é o meu canal Construindo Histórias. E hoje eu estou recebendo aqui um ex-aluno meu, Roberto Santos. Roberto foi meu aluno de graduação e pós-graduação, né? A gente se encontrou por dois momentos diferentes da carreira e hoje ele é gerente de relacionamento. E eu pedi para ele vir aqui hoje para contar um pouquinho dessa história, né? O que mudou na vida do Roberto, que era meu aluno, sentado lá no fundo, no cantinho, quietinho, escondidinho, para o Roberto hoje, gerente de relacionamento. E aí, Roberto, como é que você está? Tudo bem, meu querido? Fala, professor, tudo bom? Bom dia, Beleza? pessoal. Quanto tempo, Então, né, cara? realmente, faz tempo. Desde a última aula que nós tivemos até agora, passou-se um bons aninhos aí, viu? Verdade, cara. Mas eu estava conversando com uma amiga nossa em comum e ela falou: Ah, lembra do Roberto? O Roberto hoje é gerente. O Roberto da pós. Eu falei: Putz, o Roberto foi meu aluno na graduação também. Vou chamar ele para construir histórias aqui comigo. Então, você sabe mais ou menos como é que é a ideia do canal, né? Quem é o público, quem são as pessoas que acompanham. Então, cara, conta pra gente aí a sua história, como é que foi essa trajetória, desde o Roberto que eu conheci lá em sala de aula até o Roberto, gerente de relacionamentos hoje em dia, cara. Tá bom. Valeu, professor, valeu por essa oportunidade. Fico bem feliz de estar participando aqui. E vamos lá. Hoje, quem vê assim como gerente de relacionamento pode pensar, nossa, como foi fácil, né? Eu assisti umas aulinhas e já está lá em cima. Mas não, já teve bastante situação que foi engraçada por um lado e por outro lado também bem complicada até chegar a hoje, que ainda falta muito, né? Na minha opinião, ainda tem muito caminho para estar trilhando, tem muitas oportunidades ainda para frente, né? Mas vamos lá. Quando nós estávamos na sala de aula, né, professor? Lá meados de 2013, Caramba, faz 2014, tempo, alguma hein? coisa assim. Naquela época, faz tempo, faz tempo. Naquela época, eu estava procurando oportunidades, né, de serviço. Eu lembro que eu tinha acabado de ser desligado de uma vaga de office boy, que foi o meu primeiro serviço registrado, né? Que inclusive um amigo meu chamado Diogo que me deu essa oportunidade. E até aquele momento eu não tinha ideia do que eu ia fazer, de como que ia ser. Eu só precisava arrumar um trabalho, né? Porque tá chegando próximo à idade da reservista, nós vamos ficando preocupados, né? Os homens sabem bem disso, como que é. E aí, o que acontece? Participei daquela oportunidade, trabalhei numa contabilidade por volta de 11 meses. Só que, sendo bem sincero, eu era muito, vamos dizer, até muito moleque para vaga, né? Eu queria só saber de ir lá, fazer um servicinho fácil, voltar para casa antes, juntar um dinheirinho ali, comprar umas roupas e pronto, sem objetivo nenhum. E aí comecei na faculdade, lá na Unifid, que depois virou um polo da Unixul, né? E aí naquele primeiro semestre, nós começamos a ter algumas aulas, você, o professor José, tinha um outro professor que era super engraçado lá também, poxa, esqueci o nome dele agora, mas começamos a ter as aulas e aí a gente começa a ter aqueles conceitos, né, do que é o RH, de como que funciona, como que é o mundo lá fora, mas até mesmo dentro da sala de aula, algumas coisas que nós ouvimos sobre o RH, como ele deveria ser, nem sempre se reflete como que é a realidade lá fora, né? Eu lembro que na minha primeira oportunidade trabalhando como assistente de RH, minha primeira oportunidade foi numa contabilidade também bem pequena e uma das histórias engraçadas, né, e tristes ao mesmo tempo. O que aconteceu? Lá, nós trabalhávamos bastante com empreiteiras. E empreiteiras normalmente têm um público um pouco diferenciado, vamos dizer assim. E aí, em determinado momento, um rapaz lá foi receber a rescisão dele, e a rescisão dele tinha dado, sei lá, R$ 5.000 na época.
E aí eu lembro que nós mandávamos primeiro para o chefe daquela empreiteira avaliar e depois, de fato, entregávamos em mãos para a pessoa que tinha sido demitida. E aí o cara, o gestor dele falou, não, tá muito alto, pode dar um jeito de abaixar isso. Bom, vocês me perguntam como, eu também não sei. A gente teve que dar um jeito. E aí mexemos lá e tudo mais, eu sabia que estava errado, mas enfim. E aí eu fui entregar aquela rescisão para aquele cara. E assim, eu já tava com o pé atrás porque sabia que a rescisão estava errada. O problema foi quando eu fui entregar para ele e ele falou assim, ó, eu sei que isso daí não foi culpa sua, eu sei que foi ordens que você recebeu, só que assim, e aí ele levantou um pouco a camisa, ele tinha uma arma. Ele falou, eu sei que você sai às 5 horas. Então, ou você ajusta, ou a gente conversa depois. Eu falei, então, né? Acho que eu vou ter que ajustar. O pessoal pensa que RH é fácil, Roberto, tá vendo? Entendeu? E não tinha como correr, o cara ficou lá na porta, entendeu? Então, isso foi uma das histórias. Outra história também, na mesma contabilidade. Eu lembro que estava naquele período, né? Eu tinha que me dividir entre provas, entre os estudos da faculdade, trabalhos de grupo e tudo mais, e tinha um serviço. Então, muitas vezes eu precisava trabalhar no fim de semana, porque às vezes na semana precisava sair um pouco antes. E lá não tinha essas histórias de, sair mais tarde, pega um táxi. Não tinha. Lá era a raiz, entendeu? E eu lembro que um dia eu saí de lá por volta das 11h30, meia-noite. E, rapaz, como eu posso te dizer isso? Eu fui passar e não tinha mais ônibus, né? Eu fui passar debaixo de uma ponte. Eu sei que o resumo da história é que eu voltei para casa correndo porque tinha um monte de mendigo correndo atrás de mim. Então, sabe, E esses perrengues ninguém até vê. chegar... Não, ninguém vê. Aí você chega em casa, dá aquela respirada, o pessoal pergunta, tá tudo bem? Tá tudo certo, tudo certo. Porque faz parte, né? E aí, quando eu entrei nessa multinacional, né, depois de alguns anos, hoje eu faço parte da ADT Brasil, né? Sou gerente de relacionamento lá. E quando eu entrei lá, eu entrei como acho que era assistente de RH também, assistente de folha de pagamento. E para eu conseguir entrar lá, eu fiz 4 entrevistas, tá? Fiz 4 entrevistas, não fui aprovado nas 2 primeiras, só que aí eu peguei o contato da pessoa do RH lá e fiquei mandando e-mail, e aí eu terminei a faculdade no meio do caminho, entrei na pós, e eu lembro que eu entrei porque você foi uma das pessoas que me ajudaram com a questão de valores e tudo mais. Eu lembro que uma vez a gente foi lá na diretoria conversando e tudo mais, eu não tinha dinheiro. E vocês me ajudaram, então eu fico muito agradecido por isso. E aí eu lembro que também eu entrei depois que passou esses 6 meses, eu mandando aquele monte de e-mail, falando, olha, fiz um projeto aqui, terminei a faculdade aqui, olha, consegui mais essa certificação. Aí eles falaram, vamos dar esse serviço logo para esse cara que ele tá enchendo o saco, né? E aí eu entrei lá, comecei a trabalhar numa área que se chama Streamline, lá dentro. É uma área que faz folha de pagamento para clientes globais, né? Clientes que têm a solução tanto no Brasil quanto em outros países. E um detalhe, né? Quando a gente fala clientes globais, o pessoal pode pensar assim, então ele fala inglês, é por isso que ele conseguiu estar onde está agora, né? Não, eu não falava inglês. Era na base do Google Tradutor. Tem que dar os pulos. E aí, tem que dar os pulos. Chegava e-mail em inglês e espanhol, era assim que a gente se resolvia, entendeu? Eu não sei se a pessoa do outro lado entendia, mas eu consegui trabalhar por volta de 2 anos dentro dessa área e não tive problema. Então, acho que deu certo. E aí, dentro da área, eu consegui passar para analista depois de 9 meses. Inclusive, lá tem uma política, né, que você só pode ser promovido após 1 ano. Só que eu fiz um bom trabalho e os gestores viram isso também, e aí eu consegui virar um analista um pouco antes.
E aí, depois de todo esse período, na minha cabeça, com tudo que eu já tinha estudado, com tudo que eu estava estudando por conta da pós de psicologia nesse momento, eu comecei a pensar assim, bom, eu sei que eu quero folha de pagamento, mas eu não quero folha de pagamento para a vida toda, eu não quero ficar como um analista, um assistente para a vida toda, eu quero evoluir. Então, vamos lá. Como analista e assistente, aqui dentro da ADP, eu vi o processo de folha da metade para o final. Por que eu ponho metade para o final? Porque você faz o cálculo da folha, você manda os encargos e aí você finaliza aquelas tarefas, né, dentro daquele calendário que todo mês se torna até repetitivo. Então, metade para o final. O que eu falei? O que eu pensei comigo? Agora eu quero ver o processo do começo ao meio. Como que eu poderia ver isso? Dentro da ADP tem a área de implantação. O que é a área de implantação? Quando nós fazemos a captação de novo cliente pela vendas, né, ou qualquer outra meio, seja por um vídeo que o cliente viu, ou algum outro site, alguma outra coisa, fazemos a captação dele, ele vem, ele assina um contrato com a ADP e depois disso vai para a área de implantação para uma pessoa fazer todo o estudo, né, do técnico desse cliente, e aí colocar as informações dentro do sistema ADP, e aí depois de um período ele vai para o pessoal de analista, assistente de folha de pagamento. Então eu falei, eu quero ver esse pedaço aqui. E aí eu comecei a me candidatar para a área, eu não sabia no começo qual que era o nome da vaga, mas aí algumas pessoas internamente me ajudaram, e a vaga era para consultor de projeto. Eu sei que, assim, também várias tentativas e erros, não foi na primeira vez que eu consegui. A ADP ela tem um processo bem estruturado de captação interna, né, de talentos, então você consegue ter um apoio para você evoluir. Não, assim, sendo bem sincero, não evolui quem não quer, né? Ou quem prefere ficar acomodado ali naquela posição, que também é uma coisa que nós temos que respeitar no final de contas, né? Então, eu fiz o processo depois de algumas tentativas e erros, deu certo. Entrei nessa área de implantação. E aí, na área de implantação, eu aprendi um pouco mais do conceito do sistema, o que pode, o que não pode fazer. Foi ali que eu comecei a aprender até um pouco melhor como interagir com determinados clientes ou determinadas posições dentro dos nossos clientes. E foi um serviço, assim, não foi fácil, era um serviço bem pesado. Tinha vezes que eu chegava lá na ADP por volta das 9 da manhã de um dia e saía 3 horas da tarde do outro, sabe? Virava à noite, e foi uma época que eu lembro que eu engordei bastante, assim, porque a gente comia muita besteira, né, durante a noite, então, assim, não era fácil. Eu acho que a parte de comer besteira era a parte mais divertida, porque o resto era O duro foi perder isso muita depois. coisinha para resolver. O duro foi perder depois, né? Exato. Você pode ver que até agora não deu certo, né? E aí o que acontece? Participei, lá na ADP nós tínhamos uma política, nós temos, na verdade, uma política, quando você sai depois de determinado horário, aí você pode solicitar um táxi para te levar para casa. Então, tá vendo? Já foi evoluindo nos pequenos detalhes, entendeu? Eu lembro que quando eu conseguia voltar de táxi, nossa, só faltava fazer uma live no celular pro pessoal e falar, tô no táxi. Mas isso aí é legal, Roberto, para valorizar os perrengues, né, cara? Com certeza. Eu vou te falar, professor, tem assim, não é, eu participo hoje em dia de uma causa dentro da ADP, que é a questão da diversidade, do interracial, né? Não só da raça negra, mas de todas as raças. E quando você começa a participar, já faz quase 2 anos que eu participo disso lá dentro, que é uma iniciativa que nós temos. Nós temos o Interracial, nós temos o Pride, que é do pessoal do LGBT, né? Nós temos o IWIN, que é das mulheres. Temos uma outra que é relacionada a pessoas que vêm de outros países, né, naquela situação fugindo ou naquela situação que não tem condições nenhuma. E quando você trabalha com esse grupo, né, com esse tipo de grupo, você aprende alguns conceitos que antes você
ia ficar falando, dando uma de coitado, falando, porque eu sou preto, porque eu moro na cidade de Tiradentes, e não sei o quê, para mim é mais difícil. De fato, é mais difícil. Quando já teve situação em entrevista, né, de estar o preto da cidade de Tiradentes, e uma outra pessoa que morava, sei lá, num bairro tal, uma pessoa, sabe, isso e aquilo com todos os outros atributos, eu sabia que o meu currículo era melhor, mas a pessoa foi escolhida, e aí bola pra frente, entendeu? Eu não vou ficar lá chorando, porque senão eu não estaria aqui hoje, né? Mas, de fato tem muitas situações, e quando você participa desse tipo de grupo, você aprende a dar valor para pequenas coisas. Então, quando eu brinco assim na questão do táxi, ou quando eu brinco, eu podia comprar uma pizza, a DP ia lá e pagava. Poxa, algumas pessoas olham e falam, mas isso? Cara, para mim isso foi muita coisa, sabe? Porque era algo que eu não tinha. Então, aí participei de todo esse processo, trabalhei nessa área também por volta de 2 anos e 8 meses, acredito que eu fiquei esse tempo. E aí, na minha cabeça, de novo, né? Começou aquela historiazinha. E aí? Parou por aí? Como que vai ser? Quer continuar? O que você vai querer para sua vida? E aí, professor, eu admito que essa etapa foi bem complicada, porque quando você chega em determinado ponto, né? Você fica meio... E aí, você tem algumas escolhas a estar fazendo, né? Se eu for pelo lado tal, eu vou conseguir tal caminho, mas eu vou parar ali. Será que é algo que eu quero? Será que, por exemplo, eu poderia ir para especialista, eu poderia tentar uma coordenação, a própria gerência de relacionamento. Então, chegou nessa etapa, eu falei, é daqui para frente, vamos ver o que dá. Muita oração também, né, professor? Eu sou uma pessoa que eu fui criado dentro de religião também, né? Independente da religião, mas eu fui criado assim. E aí você também, eu por exemplo, eu acredito que algumas coisas elas não vêm por acaso, né? Você vai atrás, você corre atrás, mas isso é 50% do caminho. O resto, Deus vai fazer a partir também do momento que você de fato estiver disposto àquilo, né? E o que acontece? Fiz, para ser assim, bem exato, eu fiz 12 entrevistas. Eu fui reprovado em 11, para diversas áreas. E, cara, tentativa e erro de novo. Chegou um momento que eu já estava pensando em desistir. Eu falei, não vai dar, acho que eu cheguei no meu limite. Mas não, sabe, o pessoal, minha família me ajudou muito. E aí, até um determinado dia, eu lembro, esse dia, sendo até bem sincero, eu peguei, acordei de manhã e falei, eu não vou trabalhar hoje não. E aí eu fui, sei lá, eu lembro que eu peguei um atestado, fiquei em casa, e eu tinha feito uma última entrevista, tipo, há um mês atrás, né? E aí eu lembro que tentaram me ligar no meu celular por volta das 10 horas da manhã, e eu não atendi, porque eu sabia que era lá da ADP. Eu falei, sei lá, eu já estava numa situação que se eles me mandassem embora, eu não estava nem aí, sabe? Estava muito desmotivado, porque eu queria ir para frente. E aí me mandaram uma mensagem e falou, por que você não atende o celular? E aí quando eu olhei a mensagem, era uma menina da área de recrutamento. Eu falei, opa, recrutamento? Ela me mandando mensagem? Ou é muito bom ou é muito ruim. Aí, beleza, eu mandei a mensagem para ela, falei, desculpa, sei lá, dei uma desculpa que eu tava fazendo alguma coisa. Ela falou, 2 horas da tarde a gente vai te retornar. Meu, atende esse celular, fica com ele do seu lado. E aí eu sou uma pessoa que é pouco ansiosa, né? Eu lembro que eu nem comi, mas não almocei, já não tinha tomado café da manhã. Eu falei, vamos ver o que vai dar. E foi um dia chuvoso até, igual hoje. E aí eu lembro que quando atendi o celular, eu sempre fui uma pessoa que sempre interagiu muito bem com os demais, sabe? Apesar de eu ser muito tímido, eu sempre falei com todo mundo, sempre tratei todo mundo muito bem. Não é à toa que a nossa colega lembrou de mim depois de muito tempo.
Então, eu atendi o celular e aí o pessoal lá sabia da minha luta, sabia que eu estava tentando diversas áreas, diversas vezes. E aí eu lembro que do fundo ele falou: ó, Roberto, lembra a entrevista que você fez para gerente de relacionamento? Você passou. Meu, na hora, eu não sei, sabe? Eu chorei, eu fiquei, dava risada, eu não sabia o que eu fazia. E o pessoal atrás batendo palma, comemorando, tipo, mó festa na DC e eu lá em casa, sem travado, sabe? E eu lembro que a minha primeira reação, assim, logo após o telefonema, foi, meu, eu me ajoelhei, agradeci, depois liguei pro meu pai, liguei pro meu irmão, e falei, ó, agora tem um gerente na família, entendeu? Agora é outra história. Cara, que história legal, cara. Atualmente eu tô nessa posição já tem 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, eu completo 2 anos em dezembro. Algumas pessoas que eu tenho que agradecer, né, por conta de toda essa trajetória. Além de você, professor, que teve muita paciência comigo. Eu não estou falando isso porque eu estou no seu canal, mas você sempre foi um cara muito legal, mas quando eu precisava puxar a orelha, você puxava. Eu lembro que eu chegava em você e falava, putz, esqueci o trabalho. Aí você falava, então, legal, ou você faz, cara. Escolhe uma coisa aí. Mas foi graças a isso também, ao esforço também meu, minha família também, teve algumas pessoas dentro da ADP que me apoiaram, me ajudaram muito. Nessa última área, eu tive uma gestora que no começo eu achava que ela estava pegando muito no meu pé e tudo mais, mas ela me ensinou muitas coisas que hoje eu consigo dar andamento no meu serviço graças a alguns conselhos que ela me deu. O nome dela é Alessandra Moric. Teve também a primeira gestora que eu tive, que foi a Alessandra Gomiero também, dentro da ADP, ela me apoiou muito. E teve também cara, tem tanta gente. Depois Depois eu vou te mandar o link, você manda para elas verem que você falou delas, pô. Pode deixar, vou fazer isso sim. Mas é isso, cara. Hoje eu estou nessa posição graças a todas essas pessoas que passaram no meu caminho e também graças a muito esforço e não desistir, sabe? Porque legal, cara. A vida não é um mar de rosas, não. Ainda mais quando você passa pela faculdade, você sai naquela coisa, não. Agora eu sei como, no meu caso, PRH, né? Agora eu sei como é o RH perfeito. Eu vou fazer o RH perfeito. Aí você chega em determinada empresa, você vê que é tudo ao contrário. Então, você já desanima ali. Ô, Roberto, é por isso que eu vivo falando para a galera, né, em sala de aula e mesmo aqui no canal Desenvolve. Aliás, eu acabei de escrever isso agora para um aluno. Por mais que você goste das pessoas, desenvolva o senso de análise crítica, cara. É fundamental, porque a hora que você cai no mundo real, você vai precisar disso por uma questão de sobrevivência. O que eu achei mais legal na sua fala, cara, que história bacana, é que muitos dos meus alunos são como você da Zona Leste. Tenho alunos de Poá, de Suzano, e são aquelas galeras que, na grande maioria das vezes, é o primeiro da família que está tendo a oportunidade de fazer faculdade, que tem uma história difícil e que acha que não vai conseguir. E que legal esse seu depoimento, porque deixa claro que é possível sim, mas não é fácil. Não adianta ficar esperando, porque você tem um diploma. Tem que correr atrás, tem que fazer diferente. Cara, história show de bola, obrigado. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que hoje está lá na sala de aula e está ouvindo esse seu depoimento, que almeja chegar onde você chegou, cara. Deixa uma mensagem aí para essa galera. Sim. Bom, se vocês me permitem, né, a mensagem que eu posso deixar para vocês é não desistam. O mundo corporativo hoje ele está muito evoluído da época que eu fiz a faculdade lá na Unifid, mas mesmo ele estando tão evoluindo assim, ainda vai ter barreiras, vai ter situações, ou até mesmo algumas pessoas que, infelizmente, elas não resolvem a vida delas e tentam atrapalhar a sua. E esse tipo de barreiras vão aparecer, vão acontecer, mas vai de você
querer passar por elas, vai de você ter um pensamento positivo para evoluir, ter também disciplina para isso, né? Eu vou pegar uma fala que você, professor, falou, não adianta você sair o diploma na mão e esperar cair do céu uma vaga, não vai acontecer, entendeu? Hoje em dia, ainda mais com toda essa situação que nós estamos vivendo atual, né? Está cada vez mais difícil. Eu estou falando aqui hoje, pode ser que amanhã não esteja mais lá. Então, é uma situação que, correr atrás sempre. E, não existe barreira para onde você quer chegar. Se você quer se tornar um diretor, se você quer se tornar um CFO, sabe, qualquer coisa, é você que vai comandar isso. É só você ir atrás. O resto, a vida dá um jeito. É isso aí. Depende de você. Corre atrás. Bom, mais um parceiro aí, um amigo que me ajudou a construir histórias aí para vocês. Roberto Santos, gerente de relacionamento da ADP Brasil, foi meu aluno na graduação e na pós, é muito azar, cara, é muito azar. Roberto, obrigado, cara, de coração. Sucesso aí nessa sua trajetória rumo a diretor de RH, cara. Obrigado e fica com Deus. Amém. Obrigado, professor. Valeu pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.